Porque, olha só, na semana passada, a morte da modelo Nábila Furtado, gente, de 35 anos, né? Ela é do Espírito Santo, algumas pessoas, de repente, nem podem ter visto essa notícia, mas gerou uma comoção por ser tão nova e também trouxe um alerta sobre a trombose, condição que teria tirado, né, a vida dessa mulher. Para falar sobre os sinais de alerta da trombose, eu estou recebendo o pneumologista Cláudio Rezende. Doutor Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Seja muito bem-vindo aqui no nosso Vitrine Revista, viu? Obrigado pelo convite. Adoro estar aqui com vocês. Eu sei, hoje você vai comer muito bem, viu? Você viu? Toda vez que eu venho tem coisa boa, Maica. Todo dia tem coisa boa aqui, maravilhoso. Né? Doutor, falar desse assunto, né? Que triste a morte dessa mulher. Me chamou a atenção, na hora eu mandei para Mari, para minha produtora, eu falei assim, Mari, vamos falar sobre trombose? Porque a gente sempre ouve as pessoas falando, morreu de trombose. O que é a trombose? E acometeu uma pessoa tão nova como essa? Pois é, Maica, a trombose é quando o sangue nosso coagula dentro da veia. Ela pode acontecer nas pernas, no abdômen, no cérebro. É sempre muito grave a trombose. E a mulher jovem corre o risco porque a trombose ela tá ligada a fatores como uso de anticoncepcional oral ou injetável, tabagismo, questões hormonais. Por isso que quem usa anticoncepcional não pode nunca fumar, Maica. Não pode. Quem faz uso do anticoncepcional, ser fumante é um perigo. É um perigo e é contraindicação em bula. Se você fuma, não pode usar nem contra o anticoncepcional via oral, nem adesivo, nem injetável e nem aquela chip da beleza, sabe? Também não pode, viu? A gente está vendo aqui uma tela. Seria isso aí a trombose, doutor? Isso daqui são varizes. E as varizes ou varicoses, essas daí são cordões de varizes bem mais graves, né? As varizes, elas propiciam sim o sangue se coagular dentro da veia. Então, quem tem varizes precisa ficar mais ainda preocupado com o sangue coagular dentro da veia e ter trombose. E por que esse sangue se coagula ali, faz esse coágulo do sangue? Existem vários fatores de coagulação e existe um equilíbrio, porque quando eu faço um corte em mim mesmo, ele precisa parar de sangrar. Sim. E então tem que ter um equilíbrio entre o sangramento e a coagulação. Tem algumas pessoas que têm um desequilíbrio desses fatores, ou por questões hormonais ou por questões genéticas. E às vezes acontece do sangue coagular. No caso dessa modelo, dessa influenciadora, o sangue coagulou, ela teve uma trombose na perna, e esse coágulo, ele acabou migrando para o pulmão e evoluiu a paciente com uma embolia pulmonar, que é um quadro muito grave, que dependendo do caso do paciente, né, pode ter uma mortalidade de mais de 80%. Doutor, mas como que a gente pode saber, então, quais sinais que eu devo ficar atento, que eu posso ter uma trombose, que eu posso ser uma vítima da trombose? Então, primeira coisa é reparar se tem as pernas inchadas e se uma perna está mais inchada que a outra. É muito comum no paciente com trombose ele ter uma perna mais inchada, a gente vê na panturrilha. Aperta a panturrilha fica mais dura e aquela região fica com dor, calor e rubor. Fica mais quente, fica mais dolorido. E o inchaço nas pernas assimétrico, uma perna mais inchada que a outra. Pode ser que coagulou ali dentro o sangue. Mas é muito importante lembrar que grandes viagens ou muito tempo parado. Então, fez uma viagem longa de ônibus ou de avião, tem um risco aumentado para ter a trombose venosa profunda. Doutor, mas essa modelo dessa mulher, ela foi no braço, a trombose. Isso aconteceu. Também pode? Pode também, principalmente nos casos iguais ao dela, que ela estava tratando um câncer de mama. Exatamente. E quem está tratando de câncer tem uma chance maior de ter um desequilíbrio desses fatores de coagulação e fazer trombose. O câncer de mama, ele aumenta a chance de trombose nas pernas e nos braços. Então tem que ficar atento, principalmente quem está em processo aí de tratamento do câncer de mama, né? Tô vendo que você trouxe, a gente adora quando, né, os nossos convidados trazem aí equipamentos, ferramentas que utiliza no consultório para explicar um pouco melhor sobre o assunto que a gente está tratando. É um pulmão, isso aí eu já consegui identificar. Esse é um protótipo do pulmão. Posso segurar ele aqui? Pode segurar, Maica. Pro pessoal de casa. E ele desmonta inteiro, cai tudo no chão. Ai, meu Deus do céu, então não vamos vai dar certo. Vai dar certo. E esse daqui é um protótipo que mostra a circulação pulmonar, porque a trombose venosa profunda, ela dá a embolia pulmonar, que é uma doença que não ataca a massa do pulmão, o parênquima, ela ataca a circulação pulmonar. Então eu vou tirar aqui
o pulmão Aham. e vou tirar o coração pra gente ver a artéria e a veia pulmonar. Então, quando o sangue coagula lá na perna do paciente, esse coágulo migra e vem aqui para a Olha isso. artéria pulmonar e entope a artéria pulmonar e a circulação do sangue no pulmão. Então, o paciente ele respira, coloca o ar para dentro e para fora, mas esse ar que está no pulmão dele não passa para a corrente sanguínea. Então acontece de começar a cair a saturação de oxigênio. Lembra no Covid, quando colocava aquele aparelhinho no dedo, o oxímetro, e mostrava uma saturação mais baixa? Isso acontece na embolia pulmonar. Esse processo, né? Vamos supor que está na perna, Aham. até chegar no pulmão, a gente consegue identificar qual o sintoma? Só um cansaço, assim? Na verdade é assim, o paciente que tem a trombose venosa profunda, ele sente a dor. É a dor. Mas a falta de ar de quem estava com trombose venosa profunda e evoluiu com embolia pulmonar, a falta de ar é instantânea. O paciente fala, naquele minuto começou a minha falta de ar, que foi aquele minuto em que o êmbolo, o trombo, migrou da perna para o pulmão, por exemplo. Aí já liga o alerta. Liga o alerta. Liga o Então não é alerta, um quadro né? assim, eu tô com uma falta de ar há meses, há anos, ou então eu tive um resfriado, tô tossindo mais e tô com mais falta de ar. Não é essa a falta de ar da embolia pulmonar, é uma falta de ar aguda. Gente, fica aí, né, essas orientações, né? Quem está passando por cirurgias, principalmente estéticas também, E isso, né? cirurgias estéticas é Fica muito comum, Maica, tá? muito comum. Então fique de olho, né, atento a esses sinais e que a gente possa, né, evitar esse tipo de notícia cada vez mais aí designada através da trombose. Deixa eu colocar o Instagram do doutor para vocês acompanhar esse médico maravilhoso que sempre que a gente chama, né, ele vem correndo sempre que pode, né? Adoro É muito tá aqui com difícil ouvir vocês. não dele, então eu quero agradecer essa parceria incrível, tá? Muito Eu que obrigada agradeço. por você estar sempre aqui trazendo informação para quem nos acompanha, tá? Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, Maica. Adoro estar aqui com Maravilhoso. vocês. Fica aí comer um risotinho com Vou a gente, comer. tá bom? Maravilha, Ele obrigado. merece.